desta semana, a pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, apresenta informações sobre a percepção dos moradores de São Paulo a respeito do transporte na cidade. Realizado pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope Inteligência, o levantamento aborda questões como deslocamento na cidade, o uso dos meios de transportes e também as políticas públicas do setor. Então, para conhecer alguns desses resultados, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Ele coordena a Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês, mesmo com essa voz terrível professor. E afônico do jeito que eu estou. Então, não vamos desgastá-la demasiadamente. Vamos falar, assim, de forma controlada. Sem dúvida. Né, professor? Vamos buscar entender o que essa pesquisa mostra a respeito da mobilidade. Quer dizer, a percepção dos moradores sobre a mobilidade, que é diferente de falar, né, sobre a mobilidade. Exatamente. Vamos começar falando um pouco sobre o tempo de deslocamento. Né? Uma das perguntas efetuadas foi quanto tempo, em média, você diria que leva para se deslocar pela cidade, para realizar a atividade principal do seu dia a dia, como trabalho, estudo, considerando ida e volta. Né? Então, este ano, as pessoas informaram que leva, em média, 1 hora e 47 minutos. 10 minutos a menos do que em 2018. E as pessoas que utilizam carro, elas levam 1 hora e 35, e as que utilizam transporte público, 1 hora e 54 minutos. Entretanto, mais da metade, né, a média ela é sempre uma representação, mas você tem desvios acima e abaixo da média. Né? Então, mais da metade dos entrevistados indicaram que eles levam até 2 horas por dia para se deslocar pela cidade com o objetivo de realizar a sua atividade principal. E lembrando que São Paulo é uma cidade de prestação de serviço, ou seja, normalmente as pessoas elas têm um horário para entrar no serviço, mas muitas vezes não tem um horário certo para sair, porque elas ficam muitas vezes fazendo um atendimento a uma série de clientes. E é diferente do que acontece numa cidade industrial, onde você tem turnos já pré-determinados e os fluxos eles são pré-determinados. Você tem um fluxo antes do início de um determinado turno e depois um fluxo grande ao final daquele turno. Então isso torna o deslocamento um pouco mais aleatório e imprevisível de certa maneira. Né? Uma outra questão relativa ao tempo, né, foi quanto tempo, em média, você diria que gasta diariamente no trânsito, levando em conta todos os seus deslocamentos, não só o deslocamento para desenvolver a atividade principal. E aí a média sobe para 2 horas e 25 minutos. Em 2016, esse tempo era de 2 horas e 58 minutos, ou seja, ao longo dos últimos anos, houve uma queda acumulada de 33 minutos. E quais seriam as razões para isso, né? Primeiro, a diminuição da atividade econômica, né? Ou seja, a gente está, infelizmente, num ambiente aí quase recessivo. E a maior utilização de recursos online para a prestação de serviços. Então, muitas vezes as pessoas têm buscado evitar o deslocamento utilizando essas ferramentas aí de conexão. O meio de transporte mais utilizado, né? O ônibus ele permanece como meio de transporte mais frequente pelos paulistanos, com 47%. Um aumento de 4% em relação ao ano passado. O carro aparece em seguida, né, com 20%, uma queda de 4% em relação a 2018, então dá para prever que as pessoas deixaram de utilizar o carro e migraram para o transporte público, possivelmente devido aos custos, né, com combustível, muita gente aí desempregada, ou talvez não exercendo uma atividade da maneira que gostaria, ou seja, com uma diminuição de renda. E em segundo lugar vem o metrô, depois do ônibus, né, e do automóvel vem o metrô com 12%, mesma taxa de 2018. Aquele transporte particular, né, como Uber e similares, ele responde por 5%, e o táxi apenas 1% das pessoas, ou seja, realmente esses aplicativos tipo Uber, Cabify, 99, enfim, eles vêm ocupando um espaço que antes era ocupado exclusivamente pelo táxi.
Reclamações em relação ao uso do ônibus, as principais são excesso de passageiros, né, lotação, preço da tarifa, que a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui no final, frequência, né, o ônibus não passa na frequência desejada, pontualidade, falta de segurança em relação a furtos e tempo de duração das viagens. E finalizando alguns highlights aqui da pesquisa, cresce o percentual de entrevistados que deixam de fazer consultas médicas e exames por conta do preço da passagem do ônibus. Subiu de 34% no ano passado para 40% das pessoas que informaram isso. 50% das pessoas relataram que às vezes ou sempre deixam de visitar amigos ou familiares que moram em outros bairros da cidade por causa do preço da passagem do ônibus. E 45% informaram que deixam de ir a parques, cinemas e outras atividades de lazer também por conta da tarifa. E por último, cresce a predisposição dos usuários frequentes de carro em deixar de usá-lo. Essa predisposição apresenta maior crescimento entre os moradores da região leste e do centro, e possivelmente isso é motivado pelo preço dos combustíveis. Ou seja, se a gente tivesse um transporte público de qualidade, principalmente metrô, muita gente deixaria de utilizar o carro e migraria para essas formas de transporte. Aí, portanto, sem falar na questão econômica que tem pesado, né? Num ambiente como esse que a gente tem visto, de recessão, de falta de emprego precário, renda menor ou falta de renda, aí o impacto é direto na mobilidade, né, professor? Exatamente. Esse é o principal assunto. Muito bem, professor Pedro Luiz Cortes conversa sempre com a gente às sextas-feiras, é professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação do IEE, e tem o canal no YouTube, não é? O Ambiente é Nosso Meio, você pode curtir todos os nossos vídeos, compartilhar sobre os mais diferentes temas que abordamos aqui semanalmente. Obrigada, professor, se cuida. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e espero retornar com a voz em melhores condições. Tomara, até sexta-feira que vem. Obrigada.